Olá, queridos amigos do meu coração, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, inscreva-se, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, e dê lá o seu joinha. É importante para nós e para que possamos continuar esse trabalho falando em nome de Jesus aqui no YouTube. E continuando nossos vídeos sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. E nada vos seria impossível. Está também em Mateus, no capítulo 27, no versículo 20. A fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, ela é espontânea, é simples, destituída de reflexão, ou até mesmo de exigência racional, característica assim normal do nosso ser humano. Na segunda acepção, ela é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. A fé procede também de vivências transatas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança evocativos daqueles passados. Torna-se, desse modo, indispensável para uma conduta saudável, porquanto se faz bastão e alicerce para novos, como podemos dizer, cometimentos, mediante os quais a gente progride. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que permite discernimento, que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando assim à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada da decisão ante o que fazer ou deixar de fazer. Face à proposta de que nada é impossível, quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Jesus, descido do Monte Tabor, onde ocorrera a transfiguração e mais uma vez confirmara a procedência do ministério que lhe fora concedido por Deus, teve essa ação. Naquela oportunidade, Moisés, o legislador do povo hebreu, e Elias, o profeta das venerandas tradições, apresentaram desvestidos de matéria em todo o seu esplendor, sua glória, para saudarem ele, rompendo assim a sombra que pairava em torno da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade com as criaturas humanas. Isso é, o intercâmbio entre o material e o espiritual.
O primeiro, mediante o diálogo que veio manter com o mestre, liberou as criaturas a partir de então da proibição que exara no passado, quando o povo, em libertinagem, evocava os espíritos para com eles se imiscuírem nos comportamentos reprováveis a que se entregavam, estabelecendo leis que se deveriam caracterizar pela severidade em razão do nível moral em que se encontrava o hebreu, recém-saído assim da escravidão no Egito, coibiu o abuso decorrente da insensata comunhão com o mundo espiritual, atendendo aos seus apelos infantis e perversos que lhes bloqueavam a capacidade de pensar, de decidir os conflitos e as condutas, transferindo-os para aqueles que, desenfaixados da matéria, se lhes deveriam submeter aos seus caprichos. Naquele momento de magnitude, ele próprio viera exaltar o homem de Nazaré, confirmando a sua ascendência moral sobre a humanidade a quem ele próprio se submetia. O segundo, que lhe profetizara a vinda por diversas vezes, retornava da espiritualidade para confirmar ser Jesus o Messias aguardado, a quem se reportara o portador das excelentes qualidades para conduzir o pensamento na direção de Deus e facultar assim a vitória de cada um sobre si mesmo. Apresentava-se como o discípulo que vem glorificar o mestre que até então assume toda a sua pujança, momentaneamente submersa na forma humana limitada, como se tornava necessário, assim, para o processo de iluminação das vidas mergulhadas nas trevas do mundo. Após aqueles momentos de incomparável beleza, fomentadores da fé profunda, ele desceu a planície de onde os seres humanos se acotovelavam-se e se enfrentavam no campo largo das suas paixões, a fim de suportar, os conduzir e os amar. De imediato, um pai aflito, nele reconhecendo o Messias, prosternou-se-lhe aos pés e pediu-lhe socorro. O sentimento de compaixão do homem espraiou-se e estabilizou-se em Jesus, que foi sensibilizando-se. O seu drama era o filho enfermo, tomado por desconhecida forma que o vitimava, atirando-o de um lado para o outro, ameaçando-lhe a existência, minando-lhe assim as energias e entregue totalmente à sua sanha, sem possibilidade de libertação. Conhecendo então o insondável do ser humano, Jesus compadeceu-se e assim ele foi até a treva, ajudando, que envolvia o jovem, percebendo-lhe a história pretérita, quando delinquira, vinculando-se ao odiento perseguidor que não cedia no propósito infeliz que se impusera. Aturdido na sua insânia, não raciocinava, nem se apiedava daquele que sofria a vindita, incidindo no mesmo erro de que fora vítima anteriormente. Ao contato, porém, com Jesus, restabeleceu-se-lhe o discernimento. Deu-se conta do mal em que ele laborava, num átimo de segundo arrependeu-se e desalojou-se do campo mental em que se homiciara no seu sofrido hospedeiro. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz clara e forte do nosso Mestre Jesus e receber assim um influxo do seu pensamento compassivo, deixando de falar mal dos outros, para cuidar da própria sombra, responsável pelo seu ódio, pelo seu desejo de desforço, pela sua inferioridade moral em que jazia. Era natural que, ante o fato insólito, a fé brilhasse em todos que ali estavam, particularmente nos discípulos que estavam decepcionados pela inépcia de que eram portadores, já que eles também houveram tentado ajudar o obsesso sem
terem êxito. Não se davam conta que para cada espírito em sofrimento a terapia é específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando assim de uma variada gama de recursos para chegar-se até cada um. Aquele em especial exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal, e sim exigia um discurso específico, rico de energias vitalizadoras que o compensasse da vampirização interrompida quando deslindado da sua fonte de nutrição psíquica. Faltava-lhes fé, profundidade de confiança para conseguirem os bons resultados da empresa, em detrimento do quê? Do esbravejamento estúrdio, da gritaria exterior a que se haviam entregado. Aquele espírito, acostumado com seus tormentos e apoiado no raciocínio conflitivo da justiça com as próprias mãos, não receava pessoas, nem agressões, ameaças, nem um tipo de desmando ou até mesmo raiva. Somente seria removido do seu próprio insano se experimentasse a força da compaixão, que a misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus lhe ofereceu, apoio e renovação interior, facultando-lhe dar-lhe conta que na vingança ele jamais ia se afligir, mas sim na cobrança, mais se desnaturava. Somente lhe restava uma alternativa, a do perdão. A ofensa recebida para desfrutar da paz, que necessitava mais do que qualquer outro valor, embora não se desse conta, nem pensasse assim. O amor de Jesus infundiu-lhe esse ânimo. A sua claridade diluiu-lhe um pouco da compacta treva em que se confundia. A fé em Jesus era certeza do próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. A fé é força que se irradia com energia operante, e é por isso que consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano ainda enfrenta os montes de dificuldades que se erguem à sua frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no seu estágio ainda infantil, a sua sombra o envolve com preconceitos e desastres, erguendo-se e encegando-os com a ambição desmedida da posse material, na qual investe os seus melhores recursos, e depois não sabe como se desvencilhar de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Só mediante a fé, estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando assim a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as situações com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os empeços, as dificuldades exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da capacidade, nem se doira da ambição descabida, conhecendo assim as possibilidades que possui e os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. É pungente, mas não presunçosa.
é nobre, mas não jactanciosa. À luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda, que lhe apresente a dimensão, tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na razão. Que possamos fortalecer a nossa fé raciocinada, com discernimento, para continuarmos enfrentando as nossas dificuldades como desafios e sairmos assim vencedores. Vencedores de nós mesmos. Graças a Deus, graças a Jesus, beijos em seus corações.